Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um De Olho no Campo. Esse programa que é uma parceria da Sul com a Natura Frig. E de início, eu quero pedir para vocês acompanharem nosso YouTube, canal Pecuarista, ativarem as notificações para que sempre que tiver um programa novo, vocês serem informados. Também quero pedir para vocês acessarem o nosso site, esse que está passando aqui debaixo da sua tela, que lá, de segunda a sexta, estaremos atualizando as notícias do agronegócio. E também quero pedir para vocês seguirem o nosso Instagram, canal Pecuarista, que lá também, de segunda a sexta, estaremos atualizando as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje, vamos falar como o manejo eficiente das pastagens aliado à suplementação na recria pode ajudar o pecuarista a melhorar o desempenho dos animais, reduzir o ciclo produtivo e diminuir o custo da arroba. E para falar com a gente, vamos conversar com Isaías Martim Brandeleiro. Ele é zootecnista e supervisor comercial da Conan. Então é tempo de rodar a vinheta para vocês conferirem esse programa. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Pessoal, estamos de volta aqui com o Isaías. Boa noite, Isaías. Boa noite, Luciano, tudo bem? Tudo ótimo. Bora falar um pouquinho sobre pecuária, sobre manejo, suplementação. Vamos sim, vamos sim. Hoje a gente está aqui para poder conversar um pouquinho. Legal. Isaías, quando falamos que o manejo de pastagem estratégica podem destravar margens, onde exatamente esse ganho aparece na conta do pecuarista? Luciano, assim, quando a gente fala o manejo de pastagem e recria estratégica, a gente levanta três pontos fundamentais nessa questão. Primeiro, assim, mais arrobas produzidos por hectare, certo? O segundo ponto, o menor custo dessa arroba produzida, certo? E o terceiro ponto, o menor tempo de permanência do animal na fazenda. Por quê? Com o melhor manejo de pastagem, você consegue aproveitar melhor essa pastagem pelo animal, certo? Melhorar o ganho dos animais, certo? Produzindo mais peso por hectare. E produzindo mais peso na mesma área, a gente tem um custo menor da roupa produzida, certo? E com o custo e produzindo mais, a gente consegue encurtar o tempo desses animais na fazenda. E aí você direciona o animal a engorda com um período mais curto, certo? Ex Excelente. E qual é o erro mais comum dos pecuaristas na hora de suplementar, um mau pastejo, mau manejo, ou tentar aumentar a lotação antes de aumentar a capacidade produtiva da área? Assim, os dois pontos são de ter muita atenção, certo? De a suplementação e aumentar a lotação sem conhecer. Mas o que eu considero assim, consideraria um pouco mais crítico, seria a gente aumentar a lotação da propriedade sem saber o potencial produtivo dela, certo? Você entraria numa guerra sem saber como ia lutar com o adversário, certo? Sem saber o que o adversário teria. O que seria ideal? A gente conhecer a produtividade da pastagem, mensurar isso primeiro, e aí então a gente ter essa levantar a estratégia de suplementação na área, porque o suplemento ele complementa nutrientes, ele não vai simplesmente suprir a falta de forragem. Num caso de falta de forragem, a gente teria que entrar com um planejamento já de um concentrado para ter um efeito de substituição. E às vezes, quando esse efeito de substituição da pastagem não está no nosso planejamento, viavelmente econômica, se torna ruim a conta, né? Fica uma conta mais cara que às vezes o pecuarista não está esperando por aquilo, certo? Ele está esperando simplesmente suplementar com o pasto e ele chega em certo momento, ele tem que usar um efeito de substituição de capim com concentrado e acaba se piorando a conta dele, certo? Então, primeiro, assim, só para complementar, desculpa, só para complementar. Então, primeiro, ele tem que produzir, assim, o recomendado manejar essa pastagem e depois disso ele planejar a suplementação recomendada para aquele projeto dele, certo? Excelente. E como o produtor determina a capacidade de suporte real da pastagem? O suporte real, como que ele determina?
seria ele mensurando a produtividade do capim, certo? A gente não tem um suporte fixo. Se falar assim que cada é escrito na pedra, não existe, porque cada região é diferente de uma região, chuva é diferente, fertilidade do solo. Então, a forma de aproveitamento de colheita desse capim é diferente. Então, como que ele deveria determinar a capacidade? Era conhecendo a produtividade desse capim, certo? É, e saber o consumo esperado desses animais. Não seria sem ter uma baliza primeiro. Então, precisar saber a produtividade para depois, então, ter, saber a capacidade do capim dele. Eh, Até que ponto é possível aumentar a taxa de lotação sem começar a sacrificar o ganho individual dos animais? Luciano, a gente pode aumentar a lotação para maximizar a produção, certo? Por hectare, e manter o ganho mediário compatível com a meta econômica. Tudo isso sem sacrificar a pastagem, o capim, certo? Então tem que ter um ponto ótimo e necessariamente para maximizar o desempenho sem degradar a pastagem, certo? Excelente. E existe uma faixa de oferta de forragem que vocês consideram ideal para os animais de recria? Isso, assim, não tem uma faixa fixa, certo? O que que a gente tem que ter na pastagem? Uma boa oferta, oferecer uma sobra suficiente para permitir o animal selecionar folhas, certo? É, s- Porém, sem deixar o pasto passar e sem deixar acumular a couve e material morto, certo? Tem que ter o recomendado, assim, o ponto ótimo de entrada para aproveitar bem o capim e não deixar sobras depois também. O ponto de entrada e a saída correto. Excelente. E no pastejo rotacionado, quais indicadores devem determinar a entrada e saída dos animais do piquete, número de dias ou altura do capim? Ô, Luciano, preferencialmente a altura de entrada e saída, certo? Porque dias se tornaria muito fixo. O dias varia conforme a época do ano. O poder de rebrote do capim vai variar, certo? Na época das chuvas é um, na época da seca é outro, transição é outro. E até a própria Embrapa diz que recomenda, né, que a determinação de entrada e saída seja na altura de pastejo. Claro, cada espécie tem sua altura de entrada, um pânico, uma braquiária tem sua particularidade própria, então, seguindo o que a literatura fala, é uma das melhores formas de aproveitamento dessa massa de forragem. Excelente. E um erro comum é acreditar que dividir a propriedades em piquetes automaticamente aumenta a produtividade? Tem muita gente que acaba cometendo esse erro. Assim, o que aumenta a produtividade, Luciano, é o manejo da pastagem, que começa desde o preparo do solo, a adubação, calagem, a escolha da gramínea recomendada para a região, a colheita dessa pastagem pelo animal, um bom manejo de pasto, né? E isso sim realmente faz aumentar a produtividade. Aí até tem um ditado: cerca não produz capim, né? A cerca permite a divisão do pasto, permite uma colheita eficiente, um pastejo eficiente para os animais. Excelente. E vocês da Conan acreditam que ganhos acima de 1 quilo por dia na recria pode acontecer em determinadas fazendas com a suplementação? Em quais condições, esse desempenho realmente é possível? Ô, Luciano, realmente acontece sim, mas para a gente ter uma suplementação de 1 quilo por dia, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração. É uma boa e ótima oferta de pastagem, um pasto de qualidade, certo? Um bom manejo desse capim. Normalmente ele vai ter uma boa disponibilidade de folhas, certo? Água de qualidade, um manejo sanitário ótimo nessa fazenda, certo? Uma genética compatível. Tem trabalhos que a gente acompanha com essas características de pasto, água, sanidade, com um suplemento mineral chega a trabalhar com 1 quilo de ganho médio diário. Mas, claro, não é uma média geral de todas as propriedades. Isso seria uma, um trabalho, mas um trabalho que foi realizado porque que chegou a esse ganho. Mas atualmente a gente vem sendo bastante trabalhada a RIP,
que é uma suplementação no período todo da recria, certo? Com aproximadamente 1% do peso vivo, que proporciona esses ganhos, esse ganho de 1 quilo médio certo? Durante o período todo. Mas assim, mesmo com essa suplementação de 1% do peso vivo, Luciano, a gente ainda é totalmente dependente do capim, do pasto. O pasto ele tem forma fundamental no desempenho dos animais. Ótimo. Isaías, qual seria o ganho médio diário, considerado eficiente numa recria bem conduzida durante as águas e durante a seca? Ô, Luciano, é assim, uma referência de ganho mediário que eu trabalharia na época das águas seria em torno de 700 gramas a 1 quilo. Claro que em sistemas intensificados a gente tem ganhos maiores que isso, realmente. Mas na época da seca, o primeiro ponto que a gente tem que observar é de fazer o animal não perder peso. Isso é um ponto de atenção muito específico que a gente tem que ter, de fazer o animal não perder peso. E daí acontece o tal do boi sanfona, que ele ganha peso nas águas e perde peso na seca. Isso não é viavelmente econômico para o produtor. Mas assim, suplementando com um suplemento proteico, um proteico energético, na época da seca, a gente consegue fazer um ganho de 200 a 400 gramas de ganho mediário por dia, tranquilamente. Excelente. E quais os prejuízos ou o quanto o efeito sanfona pode fazer mal para o animal? Porque é o seguinte, né? Na época das águas, que seria uma época de você ter um ganho mais barato, o que você está ganhando nessa época, você acaba perdendo por, às vezes, uma falta do ajuste da suplementação na época da seca. Entendeu? Então, você ganha numa época e perde em outra. E quando a gente pensa cuja roupa produzida, tempo de permanência do animal, se torna negativo para o produtor, né? Ótimo. E como definir o nível de suplementação sem correr o risco de substituir excessivamente o consumo de pasto pelo concentrado? É assim, a suplementação para acontecer a substituição, ô Luciano, normalmente a gente começa a ter a substituição do capim por suplemento a partir do 0,5, um 5G. Até o 5G, normalmente acontece o estímulo de consumo. O suplemento estimula o animal a consumir mais. Um 0,1 baixo consumo, um 0,3, você pegar numa época seca do ano, que o capim está mais maduro, mais seco, por conta da ureia e sua composição, ele estimula a absorção e o consumo desse alimento mais maduro, certo? Aí tem que ver qual é a estratégia do produtor, certo? Ah, eu quero substituir o capim. Qual é a vantagem de substituir o capim? Ele consegue aumentar a lotação. Por exemplo, a RIP, que eu falei logo atrás. A RIP é um sistema de substituição do capim. Você aumenta a lotação dentro da propriedade, mas substituindo parte do consumo diário do animal pelo concentrado. Quase 50% do consumo do animal diariamente, que seria de pasto, vai ser por concentrado, permitindo aumentar a lotação, certo? Excelente. E em que momento aumentar a suplementação deixa de ser um retorno econômico? Ô, Luciano, deixa de ser um retorno econômico quando a gente, tipo assim, o investimento adicional do suplemento, não, o ganho que esse investimento adicional vai proporcionar não paga esse acréscimo, entendeu? Por exemplo, assim, se eu investir R$ 2 por dia e o ganho que essa suplementação proporcionar vai ser em torno de R$ 1, economicamente não é viável, né? Ele não vai pagar o investimento. Então, a partir desse momento, a gente tem que botar na ponta da caneta e ver se é viável ao produtor ou não. Excelente. E o produtor deveria comprar mais o custo por cabeça ou o custo da arroba adicional produzida? Ah, sim. Luciano, o custo da arroba produzida. Nem sempre o custo diário proporciona uma arroba produzida mais barata, certo? Tem aquele velho ditado, o investimento mínimo nem sempre traz o lucro máximo, né? Às vezes o lucro máximo a gente precisa do investimento um pouco maior, certo? Como que a gente, uma conta básica, às vezes a gente investe R$ 2 e acrescenta 300 gramas de ganho imediato, certo? Às vezes a gente investe R$ 1 e acrescenta 80 gramas. Então a gente gastou menos por dia, porém o ganho foi bem menor. Então quando a gente vai avaliar a estratégia a se fazer, é melhor o produtor calcular o custo da roupa produzida. E aí ele vai ter a noção melhor do,
do que vai ser viavelmente econômico para ele. Excelente. E como calcular corretamente o custo da arroba produzida na recria? Quais despesas normalmente são esquecidas nessa conta? Então, ô Luciano, normalmente o produtor faz conta do suplemento, né? O suplemento e às vezes o arrendamento, né? Se for um arrendamento. Mas o que deveria ser levado em consideração seria particularmente tudo, pastagem, adubação, a correção do solo, funcionário, a sanidade, a suplementação, claro, a manutenção de máquinas, combustível, todos os gastos voltados para a recria deviam entrar nessa conta, que aí ele tem realmente o valor real do custo por animal, dividido pelo número de animais que ele está trabalhando na fazenda. Aí ele vai ter o custo real e aí sim o custo da roupa produzida. Excelente. Isaías, quanto uma recria mais eficiente pode antecipar a entrada do animal na terminação? Ô, Luciano, isso vamos supor assim, uma conta, né? Vamos supor que a recria do produtor, do animal do produtor, ele vai começar com 8 arrobas e ele vai levar esse animal até 12 arrobas, certo? São 4 arrobas que ele teria que ganhar nesse período, 120 quilos. Se ele pegar esses 120 quilos e com um ganho de 400 gramas por dia, deixa eu fazer um cálculo, ele ia gastar em torno de 300 dias para chegar nas 12 arrobas que ele conseguiria, certo? Agora, se ele pegar aqui e conseguir um ganho mediano de 700 gramas, ele demoraria em torno de 171 dias. Ele economizaria 129 dias de recria, certo? Se ele partir de um ganho de 400 gramas para 700 gramas por dia, certo? 129 dias de antecipação, o que que isso é o benefício? Além de ele ter um custo da pastagem menor nesse animal, certo? O custo talvez um arrendamento, o custo do pasto, ele permitiria a ocupação de um novo lote nessa área, certo? Ele aumentaria a produtividade por hectare no período nessa mesma área, certo? Além do ganho de peso, quanto vale economicamente liberar a pastagem mais cedo para receber outro lote? É assim, Luciano, a gente determinar um período para o produtor ter essa contabilização do ganho dele. Vamos supor que a gente trabalha num período de 12 meses, um ano, né? Se você conseguir antecipar esse lote, você consegue gerar naquela área, que nem eu falei na pergunta anterior, mais animais. Conseguindo mais animais nessa área, trabalhar com maior número de animais, você tem a maior produtividade de arrobas nessa mesma área e, consequentemente, maior valor de produção dentro da mesma área, entendeu? Na mesma época, beleza? Você comentou sobre o efeito sanfona, como evitar ele e em que o animal ganha peso nas águas e perde parte do desempenho durante a seca? É assim, Luciano, a gente não pode, não é recomendado a gente começar a pensar na seca quando ela já começou, quando o pasto acabou. Certo? A gente tem que planejar isso. É feito um planejamento anual. Como que a gente planeja para não ter esse efeito sanfona na fazenda? Buscar meios, silagem, um feno, alguma alternativa de forragem que proporcione ser usado nesse período seco do ano, certo? E quando o produtor não tem essa questão de produção de forragem, silagem ou feno, uma indicação seria talvez ele vedar a fazenda, chega de cerca de 30%, 40% da fazenda, fazer a vedação no final do período das chuvas, para essas áreas vedadas serem utilizadas no período seco do ano, certo? Por esses animais, para evitar esse efeito sanfona, evitar que os animais perdam peso que ele ganhou no período da chuva. Excelente. E a estratégia nutricional deve ser desenhada, para buscar o maior ganho médio diário possível ou o ganho médio diário de menor retorno econômico? Luciano, sem dúvida, o ganho mediário de maior retorno econômico. Porque assim, a gente não está numa competição de ganhar melhor ganho mediário. A gente precisa dar mais dinheiro para o produtor, fazer ele ganhar mais dinheiro, certo? E qual é o peso da água e da sanidade dentro do sistema que busca ganhos próximos e superiores a 1 quilo dia? Assim, ô, Luciano, assim, não adianta a gente formular uma dieta para ganhar 1 quilo por dia, por exemplo, na recria, se o animal tem dificuldade de acesso à água, certo? Se o animal está com a carga parasitária alta,
que aí com certeza ele não vai ter esse ganho. A suplementação, vamos dizer assim, ele tem que estar com todas as outras questões que a gente falou assim. O primeiro passo é a pastagem, certo? A gente produzir uma forragem de qualidade, manejar ela de uma forma eficiente, talvez dividir a área para ter um melhor aproveitamento desse capim pelo animal. O ponto final, depois de a sanidade, desculpa, ter uma boa sanidade desses animais. E o ponto, depois de ter tudo isso ajustado, aí sim a gente define a estratégia nutricional. Aí a gente formula uma dieta para ganhar 1 quilo por dia. Porque se a gente formular uma dieta para ganhar 1 quilo e esse animal não ter uma água de qualidade, não ter uma carga parasitária, com certeza não vai entregar o que o produtor busca. É possível um animal ganhar menos peso por dia e ainda assim deixar mais dinheiro para o produtor do que outro animal com desempenho superior? Existe essa situação? Existe, às vezes, que nem a gente falou mais cedo, o investimento adicional não paga o retorno. Então, às vezes, o animal tem um ganho um pouco menor, porém com mais viabilidade financeira do que um investimento maior. Por isso que tudo tem que ser traçado, assim, desenhado, calculado antes de tomar tal decisão. Excelente. E para a gente finalizar, para a fazenda que hoje trabalha de forma extensiva e quer intensificar a recria, qual deveria ser a primeira mudança? Corrigir o pasto, ajustar a lotação ou investir em suplementação? Vamos lá, eu trabalharia da primeira forma, assim, corrigir, diagnosticar a forrageira, certo? Se precisa fazer adubação, se precisa fazer uma correção do solo, primeiro ajustar a base, a forragem. Segundo ponto, a lotação, certo? E depois a gente trabalhar com a suplementação estratégica, certo? Seguindo esses 3 passos, eu acredito sim que o produtor teria sucesso. A suplementação, ela potencializa um sistema bem manejado. Ela não substitui o manejo de pastagem, certo? Excelente. Isaías, queria agradecer a sua participação no nosso programa. Espero receber você mais vezes aqui para falar um pouquinho com a gente sobre qualquer assunto ligado à pecuária. É sempre importante o pecuarista ficar por dentro das principais novidades, como que eu posso falar? Além das novidades, conhecimento, né? Ter mais conhecimento dentro da pecuária. Com certeza, Luciano, é uma satisfação para a gente poder participar. Espero ter agregado um pouquinho com vocês. E pode contar com a gente, com a Conan também, para ajudar o produtor. Pessoal, esse foi o programa dessa semana. Até a próxima. De olho no campo. Oferecimento Natura Frig.